Aí veio o que o FBI está descobrindo agora, que é por que, caceta, essa história nunca veio ao público antes. E o motivo pelo qual o FBI tinha bloqueado a investigação sobre essas alegações é porque eles descobriram. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eu vou mostrar o outro lado da história, como não é só de um lado, como esse debate é um debate mundial, e aí vamos para a Austrália. Vamos para a Austrália. Por lá, a gente teve a seguinte notícia durante essa semana. Tribunal australiano derruba a censura e garante vitória da liberdade de expressão para ativista canadense Billboard Chris. Basicamente, o que aconteceu é que esse cara, o Billboard Chris, um ativista contra a ideologia de gênero, criticou a nomeação da Ted Cook, uma mulher que, por conta da esquizofrenia da ideologia de gênero, se diz um homem. E no post que ele fez no X, ele chamou a Ted Cook de mulher. Afinal, o sexo dela é feminino. Mas isso foi o suficiente para que a comissária de segurança digital, Julie Grant, emitisse uma ordem de suspensão do post por conter discurso de ódio, conteúdo degradante. Esse tipo de conteúdo que agora as redes sociais no Brasil são obrigadas a remover, tem uma comissária lá na Austrália defendendo e ordenando a mesma coisa. E isso foi em fevereiro do ano passado. Nessa semana, o Billboard Chris conseguiu um julgamento favorável do Tribunal de Recursos Administrativos da Austrália, tendo então a ordem de suspensão do post tendo sido derrubada. Ora, veja se tem alguma coincidência. Você vê como karma is a bitch, né? O próprio Nicolas está sendo processado por uma coisa muito parecida. Ontem mesmo eu falei aqui do suposto processo do Érico Hilton contra mim. O deputado Felipe Santos. Isso acontece no Brasil, acontece na Austrália, acontece na Europa, acontece nos Estados Unidos, ou acontecia nos Estados Unidos no governo Biden. Então eu repito que o problema é, por definição, global. E você tem respostas diferentes a esse problema. Os Estados Unidos reagiram elegendo Trump. Na Europa, os movimentos de direita têm crescido em ritmos incríveis, como foi o caso de Portugal, com o Chega. Vamos entrevistar um deputado do Chega hoje aqui. E agora também o Reino Unido, com o Reform Party, crescendo, do Nigel Farage, gigantesco. Na Austrália, o próprio judiciário derrubou pelo menos a decisão, até agora, de uma militante. A comissária. Comissária é um nome assim forte, né? É mais ou menos o que... Talvez, eu não sei se essa comissária era parente do Gilmar Mendes, eu não duvido que seja um parente distante do Gilmar Mendes, mas ainda assim, provavelmente é parente do Gilmar Mendes. Aliás, até que alguém me prove, eu parto do pressuposto de que essa pessoa é automaticamente parente do Gilmar Mendes. E o que eu tenho tentado fazer aqui, a partir dos Estados Unidos, trazendo conscientização e atenção a esse problema, é para que vocês entendam que não é um problema do Brasil. Porque, vejam que coisa interessante. O programa de hoje, aliás, pausa. Cliquem aí no botãozinho do like, vai. Nós temos 22 mil pessoas assistindo, mas a maioria não curtiu o vídeo. E veja se você está inscrito também, porque o que acontece é o seguinte, tem 40% das pessoas que assistem os nossos vídeos que não estão inscritos. Então veja se você está inscrito no canal Paulo Figueiredo Show, no canal Fio Diário e no canal da TV Flórida. Mas eu estava aqui expondo no programa de hoje essa diferença da postura do governo Biden e do governo Trump. Evidentemente, meu foco foi sobretudo na parte da liberdade de expressão, não somente nos Estados Unidos, mas também globalmente. Mas há algumas coisas da administração Biden que valem ser citadas e que explicitam ainda mais essa diferença entre Joe Biden e Donald Trump. Quem assistiu os programas aqui da semana retrasada,
vai lembrar que eu trouxe o caso que estava sendo exposto pelo Kash Patel, o atual diretor do FBI do Trump, acerca de interferência chinesa nas eleições americanas, com todo aquele esquema de carteiras de motoristas falsas que permitiram que agentes do Partido Comunista Chinês votassem ilegalmente em favor do Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020, que o Joe Biden acabou levando. Vejam, não é o Paulo Figueiredo maluco, não é o Alan dos Santos, não é o Alex Jones, não, é o FBI mostrando que havia uma investigação sobre isso, que achou documentos, milhares, dezenas de milhares de carteiras de motoristas falsas em 2020. E eu volto a dizer, a diferença que deu ao Biden em determinados estados chaves, como a Geórgia ou o Arizona, foi de cerca de 10 mil votos, menos de 11 mil votos. Pois bem, aí veio o que o FBI está descobrindo agora, que é por que, caceta, essa história nunca veio ao público antes. E o motivo pelo qual o FBI tinha bloqueado a investigação sobre essas alegações é porque eles descobriram que colocaria o então diretor do FBI, Christopher Wray, o diretor do FBI do Joe Biden, em maus lençóis. Isso porque, em 24 de setembro de 2020, o Christopher Wray disse, sob juramento, em uma audiência no Senado dos Estados Unidos, que não havia visto nenhuma fraude generalizada por correio. E se tivesse visto, seria algo que seria investigado séria e agressivamente. E a imprensa do mundo inteiro passou a chamar esse negócio de... Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. The Big Lie. A grande mentira de que teria havido fraude nas eleições de 2020. Eu me lembro que eu na Jovem Pan falava sobre isso, e aí as pessoas... Que teoria! O Paulo acredita em cada teoria da conspiração. O que o Kash Patel, o atual diretor do FBI, mostrou é que essa era a grande mentira. Que o Christopher Wray, de fato, tinha conhecimento sobre essa fraude generalizada promovida pelo maior inimigo dos Estados Unidos, a China, e ele escolheu mentir ao Senado. Ou seja, o FBI barrou a investigação porque ela incriminaria o então diretor da agência. Lembrando, e aqui entre nós, tá? Eu estou citando uma reportagem do The New York Post, o jornal mais antigo dos Estados Unidos. Eu não estou aqui tirando isso do meu fiofó. E lembrem-se, mentir aqui nos Estados Unidos para o Congresso, sob juramento, é crime de perjúrio, penas altas de prisão, multa e o cacete. Então vejam o nível em que chegou o aparato estatal do governo Joe Biden. Os caras descobriram que uma nação estrangeira tinha interferido nas eleições, que elegeram o Biden, ou levaram o Biden ao poder, e sabendo disso, o diretor do FBI, que devia investigar o caso, não somente barrou a investigação, mas mentiu ao dizer que não tinha conhecimento dos fatos, e ficou por isso mesmo. Meu amigo, isso não é uma teoria da conspiração. Isso é uma conspiração, porra! O que é isso se não uma conspiração? O que é isso se não uma conspiração? Agora, no Brasil, a gente não pode nem conversar sobre esse assunto. Não pode nem conversar. Você não pode falar sobre o relatório das Forças Armadas, não pode... O relatório do argentino, assim, o relatório que já foi provado falso. Provado por quem? Aonde não chegou para mim a prova? Me diz, o que é provado falso? É o Alexandre ter dito que o relatório era falso?
Ora, nos Estados Unidos, o diretor do FBI, que tem bem mais credibilidade do que o Alexandre, também disse que não tinha fraude, e sabendo que tinha, mentiu. Quem me garante que não há conspiração no Brasil também? Isso, não. Aí eu sou acusado de promover desinformação. Ora, a desinformação que estava sendo promovida aí, é isso que a União Europeia não quer que publique, é isso que as redes sociais não deixaram publicar em 2020 por pressão do Estado profundo, do Deep State. É isso que a partir de agora você não vai poder discutir no Brasil com o Marco Civil da internet, nem em rede social, nem quem está fora. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.